coloque-se em pé. Glória a Deus. Tendo suas mãos ao altar. Eterno Pai, soberano Deus, aqui está o teu Filho, a qual aprove pelo Espírito do Senhor, fazer com que ele trouxesse a tua santa palavra. Pai, aí está o teu Filho prostrado ante o teu altar. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem preparado a mente e o coração do teu Filho. Leva agora cativo os pensamentos dele, mas que haja tão somente a ação do Espírito Santo de Deus. Fale através dos lábios, da mente e do coração do teu Filho. Dá vitória qual o teu servo necessita e ajuda para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz, Senhor, amém? Aleluia, é um motivo de alegria, é uma honra, me sinto muito honrado, agradeço a pastora, minha mãe Estora, pelo convite. Né, assim, já tem muito tempo, acho que foi lá a segunda consagração, nem era tempo de restauração, né, e ela me pegou no susto no meio do culto. Dessa vez ela me avisou um dia antes. Oh meu Deus, mas estamos aqui. Eu vim, quando ela me falou ontem, eu estava aqui pedindo a Deus uma direção, uma palavra, o que falar para a tua igreja. Oh meu Deus, o que a tua igreja precisa ouvir, Senhor, que não seja de mim. Aí eu estava indo para minha casa, no ônibus, e estava meditando muito, Senhor, orando em pensamento, né? Aí cheguei a um certo momento de ir para o quarto, e ali tive o meu momento com Deus, e busquei a Deus, e Deus me trouxe uma palavra assim forte. Assim, não é uma palavra que eu vou te dizer que de massagear ego, como eu até falei com o irmão, mas uma palavra assim, que vai trazer realmente um concerto de levar para os céus, porque é uma coisa que eu vejo que a nossa pastora e o nosso pastor, né, Deus tem direcionado. Eu acho que não é ela, é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu quero que a igreja ande assim, fale nesse sentido. Antes de preparar para a palavra, eu gostaria de botar um louvor. E esse louvor, então senta, meditasse nesse louvor. Esse louvor, ele fala sobre o céu. Meditem na letra desse louvor e bota um som alto, porque tem um toque aí do chofar aí que vai ser forte. Aleluia. Cantado. Hoje eu não vou cantar, irmãos. Hoje eu vou deixar o pessoal cantar. E eu gostaria que os irmãos meditassem na letra desse louvor. Um louvor bem antigo, mas ali eu estava no meu momento com Deus e buscando. Mandei até esse louvor para o presbítero, para a missionária Ângela, para a pastora. Deus tem falado muito nessa temática. Mas a palavra em si vai ser o caminho que a gente tem que fazer para alcançar o céu. Meu Deus! Aleluia! Glória de Deus! Calada, foi aprisionada. Resistir. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e
nós estamos preparados, igreja. Jamais quebrará aliança para sempre. Oh, prepare os seus ouvidos para ouvir o toque da trombeta. Aleluia. Altíssimo, tremendo e digno, Mestre Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor, Shekinah, vem e abraça este lugar, sinta a igreja, a presença, vai do noivo, amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim deve ser a vinda do noivo para encontrar sua noiva. E a noiva somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, cidadãos e herdeiros do céu. Então prepara-te, Israel, prepara-te para encontrar esse Senhor teu Deus. Diga, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, a presença de Deus é tão forte aqui nesse lugar. Olha, Deus já tem falado comigo desde o início do culto, pelo louvor da irmã Ângela, pelo louvor dos jovens, do ministério de louvor. Olha, Deus tem falado pela palavra do irmão também que trouxe. Aleluia, até pela revista da escola dominical, que eu até... Meu Deus, tem sido tremendo o que Deus tem palestrado aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. E até pelo louvor dos varões, porque eu me lembrei da promessa de Deus na minha vida, por tudo que Deus tem feito na minha vida, e até pelo livramento. E eu louvei, ô Senhor, eu sou um milagre do Senhor, e por isso eu estou aqui te louvando e te adorando. Sem perca de tempo, gostariam que a igreja me acompanhasse aqui em Ezequiel 14. Aleluia. Olha, eu orei, pedi a Deus uma palavra. Aí Jesus
o Senhor que... Tudo bem, essa palavra é minha, mas o Senhor está batendo muito forte na tua igreja. Tem misericórdia, Deus. Eu até falei com Deus. Senhor, pega leve, Jesus. Pega leve, Jesus. Aí, não obstante, né? Veio mais uma outra palavra. Não, toda aqui foram umas 4. Mas a gente vai falando aqui o que Deus tem nos ministrado aqui. Glória a Deus. Ezequiel 14. Todos acharam, meus amados? Amém? Amém? Vamos lá. Diz assim, Ezequiel 14: alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse: homem mortal, esses homens deram seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, Senhor Deus, estou lhes dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar, e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que os muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, com a minha resposta, espero que este volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando israelita ou estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles os façam pecar, então for consultar um profeta, eu, Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu arrancarei do meu povo, do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem enganou. Eu tirarei do meio do povo de Israel tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas, e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida, e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra
para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Israel os 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve um motivo justo para tudo que eu fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. A outra palavra que Deus pode assentar, essa vocês só me acompanham, né? Em 2 Reis, aleluia. Irmãos, não sou pregador, estou aprendendo ainda, mas eu pesquisei bastante, busquei informações e tudo para trazer o melhor para o Senhor e para que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa ministrar o coração dos irmãos. 2 Reis 23, do 24 ao 27, que tem por título aqui, outras reformas feitas por Josias. 23, verso 24 e 20 até o 27. Esquenta não que a gente vai passear um pouquinho na Bíblia aí, tá? Glória a Deus. É bom que a gente, esse manuseio aí, que a gente vai aprender cada vez mais. Eu também estou aprendendo aqui junto com os irmãos também. Deus falou tremendamente comigo. 2 Reis 23, do 24 ao 27. Todos acharam, irmãos? Amém. A fim de cumprir as leis escritas no tempo de Ilquias, o grande sacerdote havia se achado no templo. O rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios e os adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá, por causa das coisas que o rei Manassés havia feito. E essa ira não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, o templo, o lugar que eu disse que seria adorado. E Deus falou comigo, oh meu Deus, em Atos, vamos para o Novo Testamento, Atos 8, do 18 ao 23. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também desse poder, esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem o direito de tomar parte no nosso trabalho,
porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. E o último texto para fechar, para vocês, os irmãos, leem bastante. Isaías 46. Isaías 46, verso 8 ao 13. Diz assim, Isaías 46, do 8 ao 13. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus e que não há outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro, há muito tempo. Eu disse que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando o homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar? Mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar. E em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Só até aqui. Deus falou muito com um amigo nessas 4 palavras. E o tema que Deus, a palavra que Deus tem despertado sobre mim, que Deus falou comigo, foi sobre o arrependimento. Que cada dia mais a gente tem que se arrepender. No primeiro texto, em Ezequiel 14, eu pesquisei aqui algumas coisas, até anotei uns tópicos. Ezequiel fala, ou alerta ao povo, inspirado por Deus, sobre o convite ao arrependimento. O texto aqui fala sobre a idolatria do povo, que o povo estava se voltando para outros deuses. Resumindo, o povo estava com o coração dividido, não estava com o coração totalmente voltado para o Senhor. E uma coisa assim, Igor, idolatria, como é que você vai pregar assim? A igreja, todo mundo está buscando a Deus, voltado para Deus. Aí eu fui pesquisar sobre a questão sobre a idolatria. E entendi que a idolatria não é só adorar outros deuses ou pessoas, vamos botar assim, mas cometer imoralidade. E isso afasta a gente de Deus. São as mínimas coisas, são as pequenas coisas, irmãos, vou botar assim, as mínimas coisas que nos afastam de Deus. Vamos dizer assim, esse pecadozinho aqui que eu tenho, ninguém está olhando, assim, mas o Senhor está olhando, e essas pequenas coisas nos afastam de Deus. Às vezes assim, tô cansado, hoje tem culto, não vou hoje não. Ou tipo assim, é só uma mentira, não vai fazer tanta diferença, foi só uma coisinha ali, mas para Deus tudo é pecado. E eu pesquisei sobre o significado de imoralidade. Imoralidade é a maneira de agir da pessoa que não respeita as regras morais, a virtude, a moral, os bons costumes. Comportamento devasso ou libertino, devassidão ou libertinagem. Não só tem a ver com a questão da imoralidade sexual, mas também a questão de obediência. Às vezes os pastores nos delegam uma missão para fazer, uma ordenança.
gente, tem que andar com a vida no altar, tem que andar com a santidade. Irmãos, temos que ter o compromisso de estar ali sempre. A doutrina e a Santa Ceia, estar presente nos cultos e as demais coisas. E a imoralidade também é a falta de respeito com essas regras e esses costumes. Porque a casa, a igreja, né, tem um pastor, o anjo da igreja, e esse pastor passa as regras, né, que todo lugar, toda igreja, até numa empresa, onde você for, tem as regras. Até nas nossas próprias casas, nós estabelecemos as nossas próprias regras, né? E aqui na casa do Senhor também tem as regras. E são também direcionadas, antes de passar para o sacerdote, o anjo da igreja, é direcionada pelo Senhor. Antes de ser transferido pela pastora Valéria, isso é direcionado por Deus. E falando aqui, e esse comportamento no texto, em Isaías 14, tem afastado o povo de Deus. O povo está preferindo ídolos, preferindo tantas coisas, mas não está querendo viver aquilo conforme a vontade de Deus. E uma coisa assim que eu estava assim analisando e pesquisando, e eu achei interessante. O Senhor, Ele não nos causa mal, mas permite que o sofrimento, que o mal, né, traga sofrimento ao mundo. Por causa do pecado, por causa da rebeldia, da desobediência, isso por causa até da idolatria, da rebeldia, da imoralidade, o Senhor permite o sofrimento. O ser humano sempre gosta de complicar, né? A gente que gosta de dar um jeitinho, né? Gosta de fazer as coisas, mas o nosso jeito não é o jeito de Deus. A gente quer, o nosso Deus, ele contradiz a lógica humana totalmente. Entendeu? Oh Deus, me ajuda aqui, Senhor. E a nossa vontade, Senhor, eu queria tanto que você, Senhor, queria, mas a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade dele é perfeita e agradável. E a vontade de Deus, às vezes, Jesus tem que fazer isso. Nossa, é difícil. Aí a gente faz aquela... Cara, agora eu entendo a pastora Valéria. Meu Deus, como é que essa mulher consegue, Jesus? Oh, Senhor. Oh, Jesus. Ou só Deus mesmo para sustentar a tua filha. Que o Senhor continue. Por isso, aqueles que não se arrependem são punidos. Aí a colheita vem. Aí o que acontece, né? Eu estava pesquisando aqui também, até a referência desse estudo que eu achei interessante. Os idólatras, que o texto fala sobre os idólatras, que não se arrependessem, seriam separados não apenas de Deus, mas também do povo de Deus. Entendeu? O pecado, irmãos, ele muitas das vezes não só nos afasta de Deus, de estarmos ali, a pessoa está ali buscando, está ali na santidade, aí vem o pecado, a pessoa cai. A conexão, a intimidade, a comunhão com Deus, parece que não tem aquela ligação perfeita, aquele elo perfeito, aquela conexão direta com Jeová, né? Vamos botar assim num termo mais pentecostal, assim, né? E também isso afasta dos irmãos. Aí o pecado desperta tanta coisa na nossa mente que desperta, e isso gera rebeldia. E tudo que o pastor e a pastora falam, Senhor, caramba, nossa, gente, a pastora está falando tanta coisa aí, a pastora está fora da visão, o pastor está fora da visão, não concordo muito com isso não.
o próprio pecado já vai te afastando. Ih, não quero me juntar com esse irmão, né? Foi até o que a irmã pastora, eu já estou profetizando, que a nossa diaconisa Rose ministrou, né? Da divisão dos irmãos. Acaba esse pecado, aquela brecha, né? Eu me lembro até de uma peça que fala, eu só preciso de uma brecha. E até a pastora fala, né? É uma brechazinha, o pecado ele vem e contamina tudo. A infidelidade de Jerusalém, isso daqui eu pesquisei até no site, era tão ofensiva a Deus que nem os gigantes espirituais como Noé, Jó, Daniel, em Jerusalém, não poderiam impedir o juízo divino sobre a cidade, que acarretaria a morte de muitos judeus pela fome, pelo ataque de animais selvagens, pelas invasões militares, espada, ou por doenças, pestes. Noé, Daniel e Jó. O que eu quero dizer aqui com isso? Que mesmo que Daniel e Jó intercedessem pelo povo, não ia adiantar, só a vida deles seriam poupados, o Senhor ia os salvar, e Deus não ia poupar o povo do pecado. Entendeu? O que eu entendo aqui, trazendo para os nossos dias, a salvação é individual. Entendeu? A pastora Valéria, por exemplo, está clamando pelo povo, está buscando, está alertando o povo, está exortando o povo. O pastor Celei, exortando, Senhor, faz esse povo, Senhor, se convencer do pecado, Senhor, trabalha, Senhor, que haja santidade, pedindo ao Senhor, intercedendo pela nossa vida. Mas se o nosso coração não tiver voltado para Deus, estiver distante, a salvação é individual. Eles vão e a gente fica. E aí? Entendeu? Por mais que eles podem interceder, buscar e tudo, a vida deles, pelo que eu entendo aqui, vão ser guardados, o Senhor vai levar. E a gente, entendeu? Então cada vez mais a gente buscar a Deus. Eles oram, eles intercedem pela nossa vida, entendeu? Nos ajudam, mas a gente também tem que ter esse desejo de voltar o nosso coração para o Senhor, né? Em 2 Reis, falando desse segundo texto, aqui nós vemos o rei Josias. Ele estava compelido pela leitura do livro da lei e pela profecia da profetisa Hulda. E ele iniciou uma grande reforma espiritual e religiosa em Judá. A renovação da aliança e a grande purificação. O que eu entendo aqui? Josias quis restaurar a aliança. O povo estava corrompido, estava longe dos caminhos do Senhor, tomado pela idolatria, tomado pelo pecado, e ele queria resgatar, voltar à essência da adoração ao Senhor nosso Deus, estabelecer um governo onde o nosso Deus é adorado. Mas assim, ele estava sofrendo as consequências dos erros que o pai dele, Manassés, tinha plantado no governo anterior, da adoração a ídolos, da adoração, e ele teve um grande desafio, entendeu? Mas ele desejou no seu coração, de que ele estava convicto de erguer um altar de adoração a Deus, de fazer a renovação da aliança e haver a grande purificação, para que houvesse uma reforma, para que houvesse uma mudança, para que o Senhor mudasse a história de Judá, de Israel, se voltasse com um olhar de misericórdia, de compaixão, né? E ele enfrentou muitos desafios. E agora eu vou falar do terceiro texto, que o Senhor me falou muito comigo, que fala do falso convertido. E Deus falou que haja uma real conversão, né? Aqui nesse texto eu observo o seguinte: Simão,
estava a todo custo querendo os dons que Pedro realizava, a manifestação do Espírito Santo, queria comprar esse dom, né? Mas esse dom não era de Pedro, esse dom vinha de Deus. Então não é algo que se pode comprar. A mesma coisa, vamos supor, a irmã tem um dom assim da profecia, da visão e revelação. Eu quero comprar esse dom para também ser cheio do Espírito Santo. Isso não vai acontecer, porque o dom que Deus nos deu é pessoal e transferível. E nós vamos, quando chegarmos lá no grande dia, vamos prestar contas de tudo que nós fizemos aqui na terra. E umas coisas interessantes que eu anotei, achei muito interessante. Entendo aqui que Simão era um falso convertido, é um falso converso. E o que eu achei interessante é que os falsos conversos não amam verdadeiramente a palavra de Deus e não se importam se ele recebe a glória. Em vez disso, eles estão somente buscando reconhecimento e atenção para si próprio. Eles estão buscando a fama para si próprio, né? Meu Deus! Aí a gente vê, lembrei daquela palavra, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Meu Deus! Né? A gente percebe assim, o coração dele não estava voltado para Deus, ele não teve uma real conversão, um verdadeiro encontro com Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção, a verdadeira salvação requer mudança de coração. Anotem isso aí. O arrependimento não precisa de outros para interceder por ele, mas em vez disso, é um ato de uma pessoa que se humilha diante de seu pai e pede perdão e deseja mudar. E isso não acontece apenas no momento da conversão. Isso é contínuo, todos os dias durante a vida do crente. Né? O arrependimento, a libertação é um processo. Todos os dias a gente tem que pedir, Senhor, eu preciso mudar, eu falo por mim mesmo, irmãos. Eu tenho que me libertar de muitas coisas, né? As minhas pessoas de confiança, pastor, o presbítero, eles me conhecem muito, são assim, e eles me aconselham muito, Igor, você precisa mudar, você precisa largar, você precisa vencer a sua carne, o seu pecado, aquilo que te afasta de Deus. Nenhum prazer do mundo vale a sua salvação. Aleluia. Os verdadeiros conversos, né, os convertidos, confiam em Cristo e procuram tornar-se mais e mais como Cristo, como Ele, né? Mais e mais como Ele em todo o tempo, né? A pessoa que procura cada vez mais, que ela é convertida de fato, ela procura se aproximar de Deus, mergulhar mais profundo. Ela tem uma intimidade profunda com Deus. Ela vive uma vida de intensidade com Deus. Ela quer mais saber de Deus e respirar. Em cada momento que ela tiver, ela procura a minha vida dedicada ao Senhor. Entendeu? E ela abre mão das suas vontades. É isso que eu tenho aprendido aqui nesse ministério. Aprender a abrir mão do seu querer, da sua vontade. Ai, Deus, é difícil, é complicado, entendeu? Mas é a vontade do Senhor. E o Senhor nos honra por isso. O Senhor, como diz a pastora, o Senhor é bom pagador e Ele paga bem, né? Quando a gente se dedica o nosso coração voltado para Ele, quando a gente se busca, eu quero mais sede, mais fome pela palavra, como a irmã também pregou num sábado, a irmã Ângela, sede e fome pela presença de Deus, pela palavra de Deus, cada dia mais. Deus,
Espírito Santo de Deus, vem comigo. Onde eu estiver, eu me lembro até de uma palavra até de uma ex-líder que falou isso para mim. Ela falava assim, convida o Espírito Santo aonde você estiver. Espírito Santo, entra comigo no ônibus, entra comigo aqui na minha casa, entra comigo no meu quarto, me direciona. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Espírito Santo, eu tenho que vencer esse orgulho aqui, Senhor. Senhor, me ajuda. Me dá sabedoria de como falar, Senhor. Espírito Santo, tá tão difícil. Que vontade de falar, que vontade de esbravejar, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, controla, pede ajuda ao Espírito Santo. Ele está aqui, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos direcionar, queridos, né? E assim, é aquilo, uma pessoa que cada vez mais ela se aproxima de Deus, ela tem um desejo, ela convertida de fato, genuinamente, ela quer mais se aproximar de Deus, porque ela não vê outro lugar, entendeu? É como se Deus preenchesse todo o vazio, toda a lacuna existencial. Se ela tem carência de alguma coisa, o Espírito Santo de Deus vem e preenche. O Espírito Santo de Deus vem e abraça completo. E aquilo, o Espírito Santo de Deus me dá um abraço. O Espírito Santo de Deus fica comigo. Fica comigo, me ajuda, Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos ajudar, né? Como a própria palavra falou, que Jesus enviaria, que Deus enviaria um Consolador para nos ajudar, para nos guiar na caminhada. E agora eu vou ao último versículo, Isaías 46, do 8 ao 13. Como soberano do universo, Deus pode fazer o que quiser. Realmente, Ele pode fazer o que Ele quiser. Sua vontade inclui a salvação de seu povo e que este o louve de todo o coração. Aleluia. Deus, Ele tem prazer na nossa alegria, na nossa felicidade. Deus tem um prazer que a gente tenha uma vida plena, feliz aqui na terra, mas mais do que essa vida na terra, é a vida no céu, a nossa salvação. Porque carro, coisas, até botei isso no status, carros, casa, tudo vai ficar aqui. Jesus é eterno, o céu é eterno. Aleluia. E as coisas dos céus são muito maiores, e Deus quer nos despertar para que a gente venha se purificar cada vez mais. E aqui Ele fala, pecadores, lembre de tudo o que eu fiz no passado, eu vou cumprir. Eu vou mandar aqui pelo livro de Isaías. Eu entendo que o profeta esse profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele já estava anunciando a vinda do Filho de Deus. Então ele falou, ele afirmando, eu vou cumprir. Jesus vai vir à terra, vai cumprir a missão, vai salvar a humanidade e vai perdoar os pecados de toda a nação. E da mesma forma eu entendo que Jesus veio, Ele cumpriu todo o propósito que o Pai o designou para fazer, e Ele vai voltar. E Ele quer nos encontrar uma igreja santa, lavada, remida, como foi cantado o hino. Mas para isso é necessário a gente se arrepender, voltar o nosso coração para o Senhor. Não como lá em Joel, que o povo se arrepende, rasga as vestes, mas não rasga o coração de fato. Meu Deus! Deus, Ele quer um arrependimento genuíno. Segundo a Crônicas, que eu quero deixar aqui, é um versículo muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. Eita glória, aleluia! Se a gente se arrepender de fato, o nosso Deus é misericordioso, assim como foi com o povo de Nínive. Jonas foi lá, tentou negociar com Deus. Senhor, esse povo é muito rebelde. E não acabou ele tentando fugir da vontade de Deus. Achou que fugir
fosse fácil, mas a vontade de Deus foi a que prevaleceu. E ele pregou a palavra, o povo se arrependeu e Deus se reduziu, voltou, né, atrás, não deixou que a ira dele se acendesse contra o povo. E Jonas se descontentou, né, fala lá no capítulo 4. Mas não vou dar ênfase a essa palavra. Mas o povo se arrependeu. Se houver um arrependimento genuíno, de fato, Deus, ele muda a história. Deus, ele muda a sorte do povo. E como diz esse versículo em 2 Crônicas 7,14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Se houver uma atitude sincera de coração, se arrepender, o Senhor, ele muda a história. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Eu ainda preciso realmente viver o verdadeiro arrependimento, porque a palavra, antes de falar para os irmãos, está cortando aqui para mim, né? O que a irmã falou ontem, realmente, de fato, é o que acontece mesmo. E com a permissão dos pastores, do líder, de todas as lideranças, né, eu queria botar esse louvor para os irmãos refletirem. Independente, Igor, esse louvor é para uma pessoa que não é crente ou está afastada, mas não. Nós, como cristãos, independente de cargo, de patente alta, pastor, independente, porque lá no céu isso não vai existir. Entendeu? Lá vai ser um povo santo e remido. Quem vai aparecer, quem vai ser glorificado, quem vai ser iluminado é Jesus. Entendeu? Ele vai ser glorificado. Agora, cargo, as patentes vão ficar aqui, né? Mas lá no céu vai existir um povo lavado. E é necessário a gente se arrepender. E cada vez mais que nos se arrependemos, irmão, mas eu tenho buscado, mas é sempre algo que, como o louvor dos jovens falou, a gente pode melhorar, a gente pode largar, entendeu? Deus, ele tem requerido, ele tem pedido demais da gente, uma santidade, entendeu? E que nós devemos deixar no altar, não só deixar no altar os problemas que a gente enfrenta. Senhor, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso e aquilo e outras coisas para fazer. Não só os nossos problemas, mas deixar aquilo que nos afasta dele. Deus, maravilha. O nosso coração, para que no grande dia nós venhamos ouvir o toque da trombeta. E ele venha nos encontrar um coração limpo e lavado e remido. E a gente ouvir do Pai: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. O Senhor, ele tem nos despertado ao arrependimento. Se você sentir desejo de vir ao altar e falar e dobrar os seus joelhos com a permissão das lideranças, venha até o altar e, Senhor, pedir ao Senhor até no seu lugar e fazer essa oração. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Em nome de Jesus. Pode voltar, irmão. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Meditem na letra desse louvor. Se houver um arrependimento genuíno, o Senhor voltará com compaixão e misericordioso. Que o nosso Deus, ele tem prazer na nossa felicidade. Mas nós, seres humanos, complicamos tanto. Falo por mim mesmo. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo.
Santo de Deus. O Senhor tem o poder de convencer o homem da Me justiça. arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Você sente no seu coração agora o arrependimento da parte do Espírito Santo, uma necessidade de recomeçar, uma necessidade de chorar pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelas suas falhas. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e entenda que o Senhor é aquele que nos perdoa de todo pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele pensava em você lá naquela cruz. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de todo mal, livres de todo jugo, de todo peso, de todo pecado. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas dívidas, as minhas transgressões, porque eu quero começar de novo hoje. E eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia, e que subiu em carne, e está sentado à direita do Pai. Diga ao Senhor agora: eu me arrependo e quero uma nova vida a partir de agora. Seja livre, esteja livre, porque o Senhor recebeu o seu arrependimento. O Senhor te perdoa e te lava com o sangue dele agora. Seja livre, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi isso, irmãos, que Deus palestrou comigo, e que nós possamos nos arrepender cada dia mais, para se aproximar mais perto de Deus, porque Jesus está voltando, Ele está às portas, e Ele quer encontrar uma noiva lavada e remida. Será que Ele pode achar aqui uma noiva lavada e remida? Será que quando ouvir o toque da trombeta, vamos estar prontos para subir? Então, cada um examine-se a si mesmo, né? E que venhamos para aproximar mais de Deus, para estarmos com os ouvidos apurados e aguçados, para ouvir o Senhor a nos chamar, e assim nos encontrarmos com Ele nas nuvens, e lá possuir por herança o reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. E assim agradeço a rica e poderosa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.